Fala galera, Andrei Blanco, portal armamentista, seguindo com uma série de vídeos diários, aproveitando aqui um tempinho de deslocamento, para dar um recadinho para vocês sobre um caso que aconteceu, um caso que passou na TV aberta essa semana. Então só fica aqui falando de política. Eu sei que é um assunto chato, mas é o assunto do momento, então agora que a gente tem essa possibilidade de comentar esse caso, vamos fazer isso, beleza? Então, aproveitando que o vídeo está no começo, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Descobri uma função nova do telefone aqui, nem sabia. Desfoca o fundo aí, achei que ficou legal. Vamos testar, me fala aí nos comentários o que vocês acharam. Bom galera, quinta-feira eu decidi de última hora pegar o carro e correr lá em Balneário Camboriú, na feira, na Texas Expo Tiro. Tava tudo certo pra eu ir, a correria do dia a dia acabou impossibilitando. Eu tinha um workshop marcado lá no Clube 3%, no sábado, dia 26. Então tava tudo caminhando para que eu não pudesse ir na feira. Mas na quinta-feira eu acabei decidindo pegar o carro e correr lá em Balneário Camboriú, ok? Peguei o carro, corri lá, saí de São Paulo 2 horas da manhã, 8 horas de viagem, 600 e poucos quilômetros, uma estrada horrível, Regis Bittencourt, depois a BR-101, horrível, 4 acidentes, enfim, 8 horas de viagem, não comigo, né, graças a Deus, mas eu digo assim que causaram um trânsito. Cheguei em Balneário Camboriú, parei o carro no estacionamento da feira, eram 10h30 da manhã, recebi uma ligação no meu telefone de um rapaz que havia acabado, um atirador esportivo, havia acabado de reagir a uma tentativa, não foi nem uma tentativa, a um roubo, porque ele chegou, deixa eu arrumar o cabelo aqui, ele chegou a ser roubado, tá? O roubo chegou a ser consumado, então não foi nenhuma tentativa. Ele estava com o seu veículo, um veículo de alto padrão, uma BMW, ele parou com esse veículo sobre a calçada, ele já havia percebido que estava sendo seguido e ele foi mais uma vítima de uma quadrilha especialista aqui em São Paulo em roubar relógios, ok? O que o ladrão queria não era a sua BMW, não era o seu celular, o que o ladrão queria era o seu relógio. Então, ele estava com a sua esposa no carro e o seu filho pequeno. Ele entregou o relógio, pois ele, quando desceu do veículo, o marginal estava numa moto e subiu na calçada também. Essa calçada é uma espécie de estacionamento. Ele entregou o relógio, procurou abrigo na traseira do veículo e efetuou 3 disparos. Disparos esses que acertaram a região do tórax do malfeitor, que veio a óbito já no local, ok? O que merece ser destacado nesse caso? Eu estava lá em Balneário Camboriú, eu não podia atender. Eu liguei para um advogado da minha equipe. Toda vez que eu viajo eu deixo pessoas de plantão, advogados de plantão aqui em São Paulo. Ele prontamente pegou a moto, correu lá para atender, em menos de 20 minutos estava na ocorrência, tá? E o que isso merece ser destacado nessa ocorrência? A condução com muita maestria do delegado, ok? O boletim de ocorrência ficou feito de uma forma 100% correta, da forma que deve ser todo, mas a gente sabe que infelizmente às vezes acaba não sendo, tá? Mas ele colocou no boletim de ocorrência que, apesar, olha essa informação, do marginal estar com um simulacro de uma arma de fogo, não deixava de caracterizar a ação do meu cliente como uma legítima defesa, pois na hora não há como saber se é uma arma de fogo ou se é um simulacro. Então, que bacana, né? Porque realmente é a verdade. Também foi falado no boletim de ocorrência que não via motivo para um porte ilegal de arma, pois é atirador esportivo, pois ele estava com todas as documentações, pois ele apresentou CRAF, CR, IGT e estava se dirigindo a um clube de tiro. E mais,
Neste local que meu cliente parou, ele parou para deixar a sua esposa e o seu filho, como eu disse, uma criança de colo, na consulta da criança, numa consulta do pediatra, certo? E isso não foi omitido do delegado. E o delegado colocou ainda no boletim de ocorrência que ele estava em deslocamento para treinamento e competição, mas ele parou, deu uma carona para sua esposa no momento em que ele parou e aconteceu essa ação. Isso não quer dizer, meus amigos, que é para vocês ficarem passeando, portando as suas armas fora dos deslocamentos para treinamento e competições. Não é isso. Ele não estava fora do treinamento, do deslocamento para treinamento. Ele estava em deslocamento. Só que é legal eu compartilhar isso com vocês, porque eu já vi casos análogos, por exemplo, que o delegado pode querer, vamos dizer assim, criar um assunto por conta disso. E não. Como ele estava próximo da casa dele, estava numa localização compatível com o endereço que ele alegou que estar indo para o clube de tiro, qual o problema dele parar e deixar a esposa dele na consulta do filho? Nenhum problema. Ok? Então, esse é o caso que eu quis compartilhar aqui com vocês. O cara que reagiu, o bandido achou o que estava procurando, esse não rouba mais ninguém, e tá tudo bem com o atirador, ok? Agora vamos iniciar a parte processual, pedido de restituição da arma e etc, ok? Mas, de modo geral, uma atitude, uma ocorrência, um ato totalmente bem sucedido pelo atirador. Ele ficou em segurança, ele manteve a sua família em segurança e ele fez o que era necessário fazer naquele momento para salvar a sua vida e a vida de sua família. Esse foi o recadinho de hoje. Andrei Blanco, Portal Armamentista. Tamo junto, um abraço.